E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Vem Segue-me. Como vocês podem ver, eu estou lançando esse vídeo antes. Geralmente eu colocava no domingo e agora eu estou colocando bem antes para que vocês possam ter tempo de estudar, inclusive assistir outros vídeos de outros criadores de conteúdo. Hoje a nossa lição vai tratar de Doutrina e Convênios 135 e 136. Aqui é o anúncio do martírio do profeta Joseph Smith e seu irmão Hiram Smith. E na 136 é a palavra do Senhor a Brigham Young, que era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e assumiu a presidência da igreja. Tem muito conteúdo histórico importante que a gente pode tratar, mas que não vai dar tempo. Eu recomendo que vocês estudem os recursos adicionais lá do Vem Segue-me, né, para que vocês possam entender melhor as causas que levaram ao assassinato do profeta Joseph Smith e como foi a reação da igreja nesse sentido. Foi um tempo de crise, porque seu amado profeta já não estava mais entre eles. E para resumir, porque assim, tem muita coisa como eu falei. Joseph, ele era o prefeito de Nauvoo. Os santos estavam sofrendo novamente perseguição e pressão. Os rumores de que estava havendo casamento plural, eles haviam se espalhado. John C. Bennett, que havia sido conselheiro do profeta Joseph Smith, mas tinha sido excomungado por distorcer exatamente os princípios revelados do casamento, tomando esposas espirituais, né, quebrando a lei da castidade com as mulheres. Ele tinha sido excomungado da igreja e tinha se tornado um opositor. E muitos desafios tinham subido de tal modo que um grupo de apóstatas, incluindo alguns ex-líderes da igreja, começou a publicar o Nauvoo Expositor, um jornal que pretendia revelar as coisas obscuras do mormonismo, né? Fala mal da igreja. Tem até hoje. Muita gente fala mal da igreja. É triste ver que homens e mulheres que antes haviam sido valentes no testemunho de Jesus, servido missão em vários chamados na igreja, eles se afastam e procuram agora perseguição. Isso tem acontecido desde o começo, foi o caso dessas pessoas do Nauvoo Expositor. E o conselho da cidade decidiu que esse jornal era uma ameaça à paz. E eles decidiram, portanto, destruir a gráfica. É uma violação ao direito de liberdade de expressão e de imprensa conforme nós entendemos hoje. Porque, ainda que você não goste da crítica e que vai causar distúrbio, nós entendemos hoje, na maioria dos sistemas democráticos, né, que você não pode ir lá e destruir a gráfica. Não é porque você não gosta de um site que você vai lá e, né, destrói aquele website, não deixa ninguém acessar. Mas naquela época havia um outro entendimento jurídico, inclusive havia paralelo às ações. Então era uma ação legal. Apesar de ser legal naquela época, e eles lidarem da melhor forma com isso, como eles podiam, causou uma turbulência enorme e Joseph e Hiram eles tiveram que ir para a prisão. No momento que eles estavam indo para a prisão, Joseph já sabia que o fim estava próximo. Então ele disse: "Vou como um cordeiro ao matador, mas estou calmo como uma manhã de verão." Inclusive está aqui na escritura, né? Quando a gente lê, deixa eu ver, está aqui, versículo 4. Vou como um cordeiro para o matador, mas estou calmo como uma manhã de verão. Tenho a consciência limpa em relação a Deus e em relação a todos os homens. Morrerei inocente e ainda se dirá de mim: foi assassinado a sangue frio. Se despediram de seus familiares e foram cavalgando para Carthage. Quando eu tive o privilégio de visitar Nauvoo, eu fui também para Carthage. Inclusive foi no dia do martírio que eu visitei lá. Eles iam ter uma comemoração mais tarde, mas eu tinha que sair. E eu vi como é aquela prisão, né? Dirigi por cerca de 40 minutos, eu acho, não é muito longe. E você chega lá e tem uma casa que naquela época funcionava como prisão. Lá morava o carcereiro, sua família, se não me engano ele tinha 5 filhos. E em cima,
no andar superior ele tinha essa cela, que era reforçada e era um lugar assim para ficar os prisioneiros. Mas Joseph Smith não oferecia alta periculosidade. Na verdade, o carcereiro logo julgou que ele era um homem honrado e por isso cedeu o próprio quarto dele para que Joseph e seus companheiros ficassem. E foi isso que aconteceu. Eles ficaram naquele lugar e a turba, quando veio, invadiu. Eles estavam pintados de preto, né? Eles não queriam ser identificados. E entraram e foi terrível aquelas pessoas entrando. O interessante é que os missionários estavam servindo, quando eu visitei, disseram que se Joseph tivesse na prisão, lá em cima, ele não teria sido morto, porque eles não conseguiriam invadir. Tão reforçado era aquele lugar do andar superior. Mas Deus, ele queria ser o profeta de volta, e as coisas aconteceram segundo a vontade do Senhor. Ele permitiu que esses homens iníquos tirassem a vida de seu profeta, para que ele selasse, como diz aqui, com seu próprio sangue, o início dessa dispensação. Foi exatamente isso que se deu. Aquela turba entrou, eles começaram a tentar acessar aquele quarto. Joseph tentou se defender. Naquela ocasião, havia 4 pessoas: Joseph Smith, Hyrum Smith, William Richards e John Taylor. John Taylor foi baleado 4 vezes, só não morreu porque a última bala pegou num relógio dele e marcou exatamente a hora do ataque. Parou o relógio, porque a bala impediu que ele falecesse e atingiu o peito dele, né? O William Richards não foi atingido. Joseph havia profetizado que ele veria as balas e que ele não seria atingido, o que de fato aconteceu. Hyrum Smith foi primeiro atingido no olho. A porta da cadeia ainda tem a fresta por onde passou a bala. E depois foi atingido mais, né? Joseph, provavelmente procurando socorro, foi até a janela e ele foi atingido, caiu. E aí ouviu-se o rumor: os mormons estão vindo, os mormons estão vindo, e a turba se dispersou. Foi um dia tristíssimo para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. John Taylor, que eu falei para vocês que estava na prisão, ele escreveu o seguinte: Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens nesse mundo do que qualquer homem que jamais viveu nele. É uma declaração muito forte, mas profundamente verdadeira. No curto espaço de 20 anos, trouxe à luz o livro de Mórmon, traduziu pelo dom e poder de Deus, foi instrumento de sua publicação em 2 continentes, enviou a plenitude do evangelho eterno que o livro continha aos 4 cantos da terra, trouxe à luz as revelações e mandamentos que compõem esse livro de doutrina e convênios, e muitos outros sábios documentos e instruções para o benefício dos filhos dos homens, reuniu muitos milhares dos santos dos últimos dias, fundou uma grande cidade, deixou fama e nome que não podem ser destruídos, viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo, e como a maior parte dos ungidos do Senhor da antiguidade, selou sua missão e sua obra com seu próprio sangue. O mesmo fez seu irmão Hyrum. Em vida não foram divididos, na morte não foram separados. Eles tinham um grande amor um pelo outro. E quando a gente lê essas palavras, né, que Joseph Smith fez mais pela salvação sua e minha do que qualquer outra pessoa, com exceção do Salvador Jesus Cristo, que é nosso Deus, a gente pode se surpreender. Mas como assim? Mas para pensar. Se não fosse Joseph Smith, nós não teríamos a restauração do Evangelho. Foi através dele que Deus restaurou. O livro de Mórmon, que é o testamento de Jesus Cristo, que esclarece as verdades da Bíblia, não teríamos. Nós não teríamos doutrina e convênios, nós não teríamos o poder selador, que faz com que as famílias que honram os convênios com Deus vivam eternamente unidas. Você já pensou? Como seria a sua vida se a restauração não tivesse acontecido? Provavelmente seria muito mais diferente do que você imagina a princípio, porque até as tecnologias que nós temos hoje são influenciadas pela luz da restauração. Tudo o que nós vemos de avanço desde o século XIX até hoje é em função
da obra divina de Deus nesses últimos dias em preparação para a segunda vinda. Deus permite que as pessoas usem para outros propósitos, mas a principal função é que o evangelho possa chegar a toda a nação, tribo, língua e povo. Significa que a tecnologia de satélites, a internet, os avanços na medicina, os avanços nos meios de transporte, as ciências, tudo avançou, porque Deus restaurou o evangelho de Jesus Cristo. Então, se não fosse Joseph, provavelmente nós não teríamos essa coisa. Se Joseph tivesse falhado ou não cumprido seu dever, Deus colocaria outro em seu lugar. Mas nós somos gratos por Joseph Smith ter sido pré-ordenado e por ele ter cumprido a sua função. Não foi fácil para ele. Muitas pessoas falam mal do profeta Joseph Smith. É normal ver na internet pessoas acusando ele de fanático, de louco, de uma pessoa que tinha interesses egoístas, que roubava mulheres de outros, enfim. Cada apostasia que se fala dele, mas quando nós estudamos a vida, olha, ele só viveu 38 anos e meio e realizou muita coisa na fronteira dos Estados Unidos, ali um caipira que tinha até a segunda série. Então é um milagre o que aconteceu na vida desse profeta. Se ele fosse sei lá, uma pessoa com interesses egoístas, alguém que fosse falso, essas coisas teriam sido manifestadas e ele não teria reunido um grupo tão diverso e inteligente de pessoas durante sua vida mortal e depois, porque o ministério de Joseph Smith continuou abençoando gerações e gerações. E hoje, 200 anos depois de seu nascimento, a vida e o exemplo e as palavras do profeta continuam nos abençoar. Então pensa nessa aula sobre esse incrível líder. Eu gosto muito da citação de Hiram Smith, quando explicando sobre Joseph Smith disse: houve profetas antes, mas Joseph possui o poder de todos eles. De fato, ele viu e recebeu a ministração de muitos seres angelicais, começando com Moroni, aliás, começando com Deus o Pai, Jesus Cristo, passando por Moroni, Pedro, Tiago, João Batista, Moisés, Elias o profeta, Nefe, Alma, Adão e tantos outros se manifestaram com poder, majestade e trouxeram as chaves de suas dispensações. O profeta Joseph Smith continua ativo do outro lado do véu, trabalhando e liderando a obra nesses últimos dias. Ele é um valente servo de Deus. Um dia nós vamos conhecer o irmão Joseph, como ele gostava de ser chamado. E nós vamos ter a oportunidade de reconhecer o valente e destemido servo de Deus. E talvez nós vamos ter uma ideia da posição que ele ocupa no plano de salvação. Não, a gente não adora Joseph Smith, a gente não acredita que a salvação vem pelo sangue dele, nada disso. Mas, quando você olha a história dessa terra e considera que nobres e grandes foram escolhidos para momentos chaves e para desempenhar um importante papel, sem dúvida Joseph Smith é um deles. Um homem que foi pré-ordenado por uma grande e maravilhosa obra, como descendente de José, trazendo muita restauração à casa de Israel. Então, nós somos gratos ao profeta Joseph Smith. Quando vocês ouvirem falar mal dele, perguntem a Deus se ele não foi o profeta do Senhor. E lembrem do que o anjo Moroni disse para aquele rapaz, jovenzinho, que estava preocupado com sua salvação eterna. Seu nome será conhecido bem e mal, né? Ou todas as nações falarão bem e mal de seu nome. Aconteceu, meus irmãos e irmãs. As pessoas continuam falando coisas boas e coisas ruins de Joseph, mas o que importa é que você saiba a verdade. Então, estuda a história dele e pergunta a Deus. Olha o testemunho de milhares de pessoas que conheceram e conviveram com Joseph Smith e considera estas coisas. Bom, rapidamente, Doutrina e Convênio 136. Depois que Joseph Smith morreu, os santos ficaram muito preocupados. Eles se perguntavam qual seria o destino da igreja. Se perguntavam o que ia acontecer com a vida deles, com a perseguição. Tinha chegado até o ponto de matar seu amado profeta.
E Brigham Young sabia que o poder de liderar a igreja estava sobre os 12 porque Joseph Smith havia concedido as chaves do reino a eles. Também Joseph Smith já estava planejando que os santos fugissem para as Montanhas Rochosas. E com tudo isso em mente, houve uma reunião, alguns dias depois do martírio do profeta Joseph Smith, para decidir o destino da igreja. Sidney Rigdon, que havia sido conselheiro da primeira presidência e não estava numa situação tão boa no seu relacionamento com o profeta Joseph Smith nessa época, disse que ele deveria liderar a igreja. Ele deveria ser o guardião da igreja, porque o sucessor de Joseph Smith, que era seu filho, Joseph Smith III, era criança, mas quando crescesse seria o próximo profeta. E Joseph não havia deixado nenhuma instrução com relação ao que Sidney Rigdon estava alegando. Entretanto, Sidney Rigdon fez um discurso para a igreja que estava congregada em Nauvoo, falando que ele, explicando, né, o porquê que ele devia ser o guardião. Depois disso, Brigham Young se levantou e explicou a posição que eles deveriam tomar, sendo que os 12 deveriam liderar a igreja. Quando ele começou a falar, o semblante dele mudou. As pessoas tiveram a impressão que aquele não era Brigham Young, mas Joseph Smith. Parecia muito claro que o manto, né, parecia muito claro, fica muito estranho, mas parecia que Joseph Smith estava lá e ficou claro para eles que o manto profético havia recaído sobre Brigham Young. Do mesmo modo que Eliseu substituiu Elias e que o manto profético caiu sobre ele. Então, a grande maioria da igreja, soube que Brigham Young, como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, era o novo líder da igreja e apoiaram as decisões. Então, o que eles fizeram foi rapidamente terminar o Templo de Nauvoo, conceder as investiduras para o maior número de santos e fugir daquele local que estava se tornando insustentável para os santos viverem. E partiram para as Montanhas Rochosas. Antes de chegarem nas Montanhas Rochosas, eles fizeram um acampamento, que é chamado acampamento de inverno. E naquele lugar, o Senhor deu essa revelação de Doutrina e Convênio 136. Diz aqui que todo o povo da Igreja de Jesus Cristo está nos últimos dias, e aqueles com quem eles viajam se organizem em companhias, fazendo convênio e promessa de guardar todos os mandamentos e estatutos do Senhor nosso Deus. Vai começar aqui a maior saga que nós temos na história dos Estados Unidos, dos pioneiros indo para o oeste. É uma coisa impressionante, a valentia deles de atravessar um local que era praticamente inexplorado. E passaram muitos perigos, muitos desafios, o Senhor foi revelando a Brigham Young como deveria fazer, foi estabelecido um fundo de imigração, em vez de ir com um transporte que eles estavam acostumados, né, que eles fizeram os carrinhos de mão. Né, em vez de ser aqueles carrinhos puxados por animais, seria mais fácil o carrinho de mãos, porque eram mais leves e eles poderiam atravessar com mais rapidez as montanhas. E isso aconteceu. 2 companhias sofreram muito, porque pegaram o inverno adiantado, saíram um pouco mais tarde, pegaram o inverno adiantado, e a história delas de travessia é muito triste e bonita, e o Senhor fortaleceu para que os santos conseguissem emigrar. Chegaram no deserto, mas conforme a profecia de Isaías, transformaram ele numa rosa. Utah é um dos estados mais lindos dos Estados Unidos, um de economia mais forte, um dos que é mais seguro, e tudo isso por causa daqueles santos que viram um refúgio no meio das montanhas rochosas. Então, ao estudarem essas sessões, pensem no amado profeta Joseph Smith, que, como um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, entregou a sua vida como muitos dos mártires do passado. E em Doutrina e Convênio 136, veja que a obra não para. Quando Brigham Young chegou no Vale e se assentaram, alguns anos depois de liderar a igreja como presidente dos 12, ele foi apoiado como novo presidente da igreja. E depois que ele faleceu, John Taylor, que estava com Joseph Smith na cadeia de Carthage, se tornou presidente da igreja. E assim vai, meus irmãos. Os profetas morrem, porque eles servem no tempo determinado que Deus ordenou, e outro é chamado. E assim a igreja continua. Ela não para. E esse foi o caso de Brigham Young. Brigham Young, temos muito pouco tempo para estudar sobre ele, mas se vocês lerem os santos,
Santos, né, essa que é a história da igreja, qualquer outro livro de história da igreja, vocês vão ficar impressionados com o leão do Senhor, como ele era um líder eficaz num tempo de grande desafio. Quando os santos chegaram em Utah, que não chamava Utah, né, na verdade nem era Estados Unidos na época, eles tiveram que lidar não apenas com o solo árido e com muitos desafios do clima, mas tinha índios selvagens, que normalmente os índios e os membros da igreja se davam bem, mas nem sempre. Eles tiveram que lidar com os exércitos americanos, tiveram que lidar com a Guerra do México, uma série de desafios, né? Porque eles começaram a viver a poligamia abertamente, o governo dos Estados Unidos, naquela época já tinha sido incorporado, tá? Mas não era estado, era território, começaram a confiscar e a perseguir os membros da igreja. Alguns membros até da primeira presidência vão acabar indo para a prisão. Enfim, é uma história muito interessante e muito legal. Mas o que eu queria frisar para vocês é que a igreja, ela continua. Quanto a Sidney Rigdon e outros que se dispersaram na época do martírio do profeta Joseph Smith, a obra não prosperou. Essas outras ramificações da igreja, que se desviam da igreja de Cristo Santo nos últimos dias, acabam ficando muito pequena e até desaparecendo. É o que tem acontecido com a comunidade de Cristo, né? Tem diminuído cada vez mais. Algumas pessoas no Brasil começaram um movimento lá no Rio Grande do Sul, dizendo que novas escrituras foram dadas e que tem um novo profeta, porque depois de Joseph Smith a igreja se desviou. Muito cuidado com as pessoas que testificam de Joseph Smith, mas dizem que Brigham Young não foi inspirado e que a igreja se desviou de seu rumo. Se isso fosse verdade, meus irmãos e irmãs, por que essas outras organizações não têm templos? Por que não têm investidura? Por que não têm apóstolos, profetas? Por que não seguem aquilo que Joseph Smith ensinou? Então, é perigoso você querer apoiar essas ramificações que têm parte da verdade, mas se desviaram do corpo principal de Cristo. Então, a gente tem que procurar o Senhor e considerar essas coisas com cuidado. Uma outra e última coisa que eu queria falar é que no versículo 31 da Doutrina e Convênios 136 diz assim: Meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória em testemunho para ele. Sim, a glória de Sião, a quem não suportará e quem não suporta a correção, não é digno de meu reino. Nós seremos provados, há provações para todo mundo e nós precisamos estar prontos para aceitar essa provação. Aqueles maravilhosos pioneiros que já tinham deixado sua casa várias vezes tiveram que enfrentar um percurso muito difícil e recomeçar no meio do deserto. Mas o legado de fé deles tornou a igreja o que é hoje. Nós não podemos ver com nossos olhos naturais a glória que vem depois de muitas tribulações. Mas a verdade é que depois de muitas tribulações vêm as bênçãos, e esse foi o caso deles. Eles foram diligentes e obedeceram os mandamentos de Deus, e o Senhor preparou um caminho. Então, enquanto vocês estudam as designações dessa semana, lembrem do sacrifício daqueles que morreram pela causa, que deram a vida, e aqueles que viveram pela causa, que tiveram que ter muitas privações, fizeram muitos sacrifícios para que nós fôssemos abençoados com os programas da igreja, com as escrituras, com os profetas, com os benefícios que Sião desfruta. Foi graças a esses maravilhosos pioneiros que nós temos o que temos. E ao pensar sobre pioneiros, gostaria que vocês pensassem nos pioneiros que abençoam as suas vidas. No meu caso, são os meus pais, que se converteram na igreja na juventude. Todo pioneiro, isso foi uma coisa legal que o irmão Dale Bradford disse para mim uma vez. Como você sabe se uma pessoa é pioneira ou não? Você sabe que ela é pioneira porque tem as flechas nas costas, né? As flechas dos índios, porque os pioneiros, como eu falei, às vezes enfrentavam desafios com os indígenas
e ficou essa história, né? Você sabe que é pioneiro quando ele tem essas flechas nas costas. Todo pioneiro, ele sofre porque é difícil começar algo. É difícil estabelecer uma coisa boa para as futuras gerações. E talvez você seja um pioneiro na sua família e esteja levando essas flechadas. São flechadas de oposição de familiares. Ah, mas domingo você tem que ir para a igreja, não vai ficar mais em família? Ou, ah, mas você vai fazer missão 2 anos, vai perder a oportunidade de ter essa bolsa, vai perder seu emprego, vai perder sua namorada. Ou casar no templo, mas como que a gente vai ver lá? Porque você vai casar no templo, tem que ter uma festa fora, que a gente não pode entrar nessa sua igreja. Enfim, todos aqueles que entram na igreja e são, especialmente a primeira geração, eles sofrem muitas flechadas, mas essas flechadas, esse trabalho pioneiro, vai abençoar com um legado de fé as gerações futuras. Então não desistam. Vocês não podem ver com seus olhos naturais agora, mas esses desafios vão se reverter em bênção para vocês e para outros. E a história da igreja mostra que isso é verdade. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aqui no Vem Segue-me. Espero que vocês apreciem o estudo dessas escrituras e a gente volta com mais conteúdo aqui no canal Discípulo do Salvador. Tchau, tchau. Até mais.